Queridos, graça e paz da parte do nosso Deus, o nosso Pai celestial, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio de quem nós, pela fé nele, recebemos a vida eterna. É por meio da fé no Senhor Jesus Cristo que o Espírito Santo nos leva para o perfeito plano de Deus no Espírito. É pelo Espírito que nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, quando nós nascemos de novo pela fé no Senhor Jesus Cristo. E esta obra de convencimento, amados, não é de uma doutrina humana, não é de uma ideia gerada na mente de homem nenhum. Esse convencimento é uma obra do Espírito Santo em nós, que nos convence do nosso estado de pecado, nosso estado de perdição, e nos convence de que Jesus é o único que pode, Jesus, o Cristo que se fez carne, é o único que pode nos tirar desse estado de aprisionamento espiritual e eterno e nos tornar idôneos, capacitados, qualificados para participarmos da herança dos santos na luz. Só pelo Espírito Santo é possível ser inserido e se viver o que aconteceu, o que foi feito pelo Pai em Cristo, nessa forma de novo pacto, nesta forma de novo ministério, de nova aliança, a graça de Deus em Cristo, que não é um movimento religioso. A graça de Deus em Cristo, ainda que muitas denominações tenham em suas placas o nome graça, mas não procede da mente de nenhum homem, não é ideia de nenhum homem a manifestação da graça. Infelizmente, as interpretações erradas lotam a nossa geração, mas a graça que vem de Deus, ela é salvadora, e ela tem se manifestado salvadora a todos os homens. Você que me ouve agora e nunca se rendeu ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, saiba, a graça salvadora tem se manifestado a você, mas você sabe que por causa do teu anseio, por causa dos teus desejos e vontades de satisfazer a vontade da carne e consequentemente do diabo, você prefere desprezar essa graça salvadora, mas sabido de que a graça de Deus tem te visitado. O Espírito Santo, ele tem te visitado, ele tem te convencido de que você está indo na contramão de Deus, você está indo na contramão do plano de Deus para te salvar. Mas muitos que vão me ouvir agora sabem, estão conscientes de que preferem viver uma vida que desagrada a Deus para satisfazer os seus desejos, suas vontades, satisfazer as vontades da carne e dos pensamentos, porque convencidos pelo diabo, acham que vão deixar de viver. Eu não estou pregando uma mensagem religiosa de igreja denominação, eu estou te anunciando o evangelho da graça, e se você abrir a tua vida para a graça de Deus, você vai ver
vai entender, vai perceber que você até agora não viveu, você só existe. Porque a vida é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fora de Jesus não há vida, há existência normal, mas vida só em Cristo Jesus. Eu estou produzindo esse áudio, meus irmãos, principalmente para esclarecer quando eu tenho dito que a minha cobertura ministerial humana é o ministério apostólico de Paulo. Como eu sei, e eu queria que você prestasse bastante atenção nestas minhas palavras neste áudio, como eu sei que o ser humano tem uma tendência muito forte a entender coisas certas como erradas, a interpretar mal um determinado assunto, eu quero produzir esse áudio para levar um esclarecimento e deixar de uma vez por todas estabelecido na mente das pessoas em quem de fato eu creio ser a minha cobertura apostólica humana. Veja bem, a minha cobertura apostólica eterna é o Senhor Jesus, o Cristo que ressuscitou pelo poder de Deus. Agora, humanamente, eu me coloco debaixo da cobertura ministerial de Paulo. Paulo, e vocês vão ver nesses textos que iremos ler, nestas verdades espirituais da graça de Deus que iremos ler, que Paulo foi o único apóstolo dentre os apóstolos de Jesus, dentre os 12, Judas, nele se cumpriu a profecia de que ele iria trair o Filho de Deus. Aí foi feita uma escolha, foi feito ali vou dizer assim, em Atos dos Apóstolos capítulo 1, foi feito ali um jogo de sorte, Matias foi inserido, mas ainda era o comissionamento para os judeus, para os da circuncisão. Quem são os da circuncisão? Os judeus. Naquele contexto de Israel, o judaísmo era composto de pessoas circuncidadas, que era um sinal feito, um corte feito no prepúcio do membro masculino, do órgão masculino, do pênis, para sinalizar externamente uma aliança com Deus. Mas Jesus o Cristo, glória a Deus e graças a Deus por isso, ele levanta um homem chamado Saulo, que foi, ele dá o testemunho dele, depois vocês leiam, em Atos 26, Paulo foi cruel quanto a perseguir os santos, os salvos da sua época. Ele recebia cartas de autorização das autoridades religiosas que iam contra o Senhor Jesus Cristo em sua época, para prender, para maltratar, para fortalecer, para corroborar a morte dos salvos, levá-los ao sofrimento, à blasfêmia ao Senhor Jesus. Tudo isso Paulo fala. É narrado por Lucas estas falas de Paulo em Atos 26, em Atos 20. Mas Paulo teve um encontro glorioso com o Senhor Jesus. Saulo, que depois foi transformado em Paulo. E neste encontro, Paulo, em Atos 26, depois vocês leiam, a partir do verso 1, Paulo, ele começa a manifestar não só para o rei Agripa, como para todas as pessoas ali presentes,
quando Paulo tem a oportunidade de fazer a sua defesa, Paulo deixa claro que o Senhor Jesus o comissionou, deu a ele um chamado, deu a ele um ministério. E o ministério de Paulo, no começo, estava dividido entre judeus e gentios. Mas em Atos 18, Paulo deixa bem claro que recebera o desígnio do Senhor Jesus, o Cristo que ressuscitou, para anunciar o evangelho da graça de Deus em Cristo, que Paulo chama de o mistério que estava oculto entre nós os gentios, isso é, Cristo Jesus, a esperança da glória. E Paulo fala dos mistérios insondáveis das riquezas de Cristo por meio do evangelho. É o que Paulo vinha anunciando entre nós os gentios. Começou pelos gentios da sua época, e isso não mudou, queridos. Os tempos hoje são outros, as épocas são outras. É uma nova geração mais atualizada, mais avançada, é claro, mais cética, mais incrédula, formada de muitos adeptos da religião, pessoas geradas pela religião. Nos tempos de Paulo, as pessoas recebiam a graça de Deus com alegria, com o poder do Espírito Santo, mesmo em meio a sofrimento. E é o que eu não vejo hoje. O que eu vejo hoje, na maioria dos casos, mas na grande maioria mesmo, é uma aderência a uma localização, é uma aderência a uma doutrina local, conforme aquilo que as pessoas gostam, satisfaz a elas se acham atraídas. Bom, eu vou ficar aqui porque esse aqui combina comigo. Não era assim nos tempos de Paulo. Ele pregava o evangelho da graça de Deus entre os gentios e via manifestações portentosas do Espírito Santo e a confirmação de que eles eram filhos de Deus agora pela fé em Jesus, por conta das mudanças. O arrependimento levava as pessoas a novas manifestações na vida. Aquele que roubava passava a não roubar mais. Existiam pessoas curadas, milagres, espíritos malignos saindo dos corpos e das vidas das pessoas. Nós, o que vemos hoje é uma aderência, é as pessoas tomando uma forma religiosa local, e para piorar agora, em nome de graça. Não basta só a lei, não bastou só o cristianismo, não bastou os movimentos evangélicos, o sincretismo entre eles. Agora, em nome de graça, as pessoas estão céticas na letra, não há comunhão com o Espírito Santo. Aliás, tenho que repetir mais uma vez, o Espírito Santo é o único ministro deste novo pacto. E se quem tem um ministério ou um dom não recebeu do Espírito Santo, certamente não é um ministério e um dom legítimo, procedente do Senhor Jesus Cristo. É um cargo que se recebeu numa denominação. É um dom mental, porque todos os dons e ministérios dados pelo Espírito Santo têm um propósito, têm uma proposta: levar edificação aos salvos, não escalpelar os salvos, não drená-los, não roubá-los, não extorquí-los, não mandar neles, não governá-los. As pessoas estão confundindo presidir com os seus ministérios para a edificação dos salvos com mandar, com manipular, com controlar. Cuidado! Não é porque eu tenho um ministério pastoral que eu tenho que manipular as pessoas. Eu tenho que ser verdadeiro. Eu tenho que estar aberto para o Espírito Santo. Se eu não estou levando as pessoas e guiando elas
ao governo, à dependência do Espírito Santo, eu estou fora do chamado real. Pois bem, meus irmãos, eu quero deixar bem claro que eu não adoro Paulo. Paulo não é o meu ídolo. Se eu tivesse um ídolo, seria o Senhor Jesus Cristo que ressuscitou. Se eu tivesse alguém para idolatrar, eu idolatraria o Espírito Santo. Até porque Paulo foi o que foi por causa do poder do Espírito Santo. Humanamente falando, Paulo era um homem como eu, como você, um ser humano normal. E que ele mesmo se achava não digno de realizar ou de viver, de aceitar o ministério que o foi concebido pelo Senhor Jesus por conta do que ele fez com os salvos. Mas como Paulo sabia que nós, agora salvos, nascidos de novo, nós temos que deixar o que ficou para trás e avançar e correr para alcançar aquilo para o qual fomos alcançados. Paulo sabia que um salvo em Cristo Jesus não pode ficar ancorado nos erros do passado, tem que avançar, tem que receber pela fé o perdão, crer que está perdoado e bola para frente, meus irmãos. Vamos para frente pelo poder do Espírito Santo, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, se fortalecendo do Senhor e da força do seu poder e sendo um instrumento da graça de Deus em Cristo para tirar pessoas das trevas e levá-las para a luz, do poder de Satanás e levá-los para Deus. É assim que temos que viver. Não que tenhamos alcançado a perfeição, repito as palavras de Paulo, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Quem anda com o Espírito Santo, se cair, se tropeçar, já cai e tropeça caminhando, porque tem essa consciência. Errou contra o Espírito Santo, pecou contra os céus, se arrepende, pede perdão, quebra os vínculos com as trevas, rompe com as coisas das trevas e segue em frente, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, se fortalecendo no Senhor e da força do seu poder. É nisto que eu creio. Pois bem, quero deixar claro, Paulo não é o meu Senhor. Eu não adoro a Paulo. Eu não sirvo a Paulo. Então, qual é a posição de Paulo na minha vida? Paulo recebeu o ministério, Paulo recebeu a graça de Jesus Cristo para anunciar o Evangelho Salvador, as insondáveis riquezas da graça de Deus para nós os gentios. Pedro e os demais receberam o ministério para anunciar a graça de Deus entre os judeus. Então, quando eu digo que Paulo, humanamente falando, eu estou debaixo da cobertura ministerial de Paulo, apostólica, porque na verdade não há outro apóstolo para nós, os gentios. Se surgirem outros ministérios apostólicos, proféticos, pastorais, de mestres evangelísticos também, tem que andar em linha na mesma revelação de Paulo, meus irmãos, porque senão eu não tenho que receber. Quando se recebe é porque não tem o entendimento de quem de fato recebeu para nós os gentios a revelação, de quem de fato saiu pelo Espírito Santo os ensinos das verdades da graça de Deus para nós os gentios. Foi por meio de Paulo, e nisto eu tenho que respeitar a Paulo. Vejam comigo para você entender melhor. Na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 3, a eles e a nós também gentios. Quem são os gentios? Todos aqueles que não são judeus. Nós somos brasileiros, então não somos judeus, somos gentios.
E para nós, os gentios, existe uma mensagem da graça de Deus. Alguém recebeu a graça de Deus para anunciar o Evangelho de Cristo, para nos ensinar sobre as insondáveis riquezas da glória de Cristo. Foi Paulo. Olha como Paulo deixa claro isto, meus irmãos, na carta aos Efésios e a nós. E isto que eu vou ler são, além de serem dados históricos incontestáveis, porque está em todos os exemplares do livro Bíblia, além disso aí, isso aqui é uma revelação do Espírito Santo. Ninguém ousaria dizer o que Paulo disse aqui por carta, se não for pelo Espírito Santo. Por isso, quando eu digo que eu não tenho cobertura ministerial de homem nenhum nesse tempo, é porque a nossa cobertura original, ministerialmente falando, é Paulo. A Paulo foi dado esse ministério, essa graça. Olha aí, ele foi feito apóstolo para nós os gentios por Jesus o Cristo. Isso é incontestável, meus irmãos. Então, se aonde eu estivesse, eu tenho um ministério pastoral, eu não apacento as pessoas fora das verdades da graça de Deus reveladas a Paulo. O que Pedro e os demais escreveram, ou se ouvir alguém falando hoje, estiver em linha com as verdades da graça de Deus revelada a Paulo para nós, eu digo amém, eu absolvo. Se não, é não amém na hora. Simples assim, sem arrogância, sem estupidez, mas é o posicionamento que todo salvo gentil tem que ter, porque senão vai entrar muitas coisas na sua mente, na sua alma, e vai gerar sincretismos na tua fé. Eu vou ler o que aconteceu. Paulo já previa que aconteceria algumas coisas, e é no que deu. Em nome de graça, as pessoas estão vivendo lei, cristianismo, movimentos evangélicos, espiritismo, catolicismo. Acabou que virou um sincretismo, um híbrido surgiu. Mas eu estou aqui me empenhando pelo Espírito para te esclarecer o que de fato é verdade de Deus para nós os gentios. Agora cabe a você, se você vai crer, se você vai receber, se você vai continuar vivendo o que você vive. Queridos, minha missão é esclarecer a você o que o Espírito Santo tem me esclarecido. E como pastor, como alguém que apacenta no corpo de Cristo, eu quero levar aperfeiçoamento para o teu entendimento. Olha o que Paulo diz, verso 1 do capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios e a nós. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês gentios. Veja que Paulo pagava um preço por anunciar o evangelho da graça de Deus aos gentios, e isto por conta da perseguição dos judeus, que nessa perseguição havia uma operação espiritual da maldade. Eles eram inspirados por forças espirituais da maldade. O príncipe da potestade do ar, a saber, o diabo, investia na vida dos judeus para se levantarem contra Paulo. Mas Paulo, queridos, tinha uma característica: Paulo era decidido, Paulo era disciplinado, Paulo era dedicado, e não tinha a sua vida como valorosa, não tinha a sua vida como importante, se comparada à missão que recebera do Senhor Jesus para anunciar o Evangelho entre nós, os gentios. Certamente vocês, verso 2, ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Se Paulo estivesse aqui falando isso que eu acabei de ler, certamente Paulo ficaria surpreso e decepcionado, porque no Brasil nós quase não ouvimos falar da responsabilidade imposta a Paulo em nosso favor. O que está aí não foi o que Paulo recebeu não, meus irmãos.
esses ensinos do cristianismo, dos movimentos evangélicos, os ensinos dos movimentos chamados em graça, a maioria do que está aí não tem nada a ver com Paulo. Tem os textos, mas a interpretação ainda é carnal, é mental, não é sob revelação do